Olá, turminha do sétimo ano, vamos continuar a falar do bioma e agora a gente vai para a quarta parte, né? Nós já falamos aí um pouquinho das características gerais, já falamos ali da questão dos artrópodes, tá? E agora a gente vai entrar um pouquinho nos problemas ambientais que o cerrado, né, pode sofrer, tá? Então, até o final do ano de 2019, estima-se, né, que 47% do cerrado havia sido degradado de alguma forma, o que gera vários impactos ambientais. Então está dizendo o seguinte, que aquela imagem inicial lá do cerrado, naquela extensão que a gente vê naquele mapa, já não é mais o que tem hoje. A gente já tem uma redução. E essa degradação tem várias causas, né? Entre elas a agropecuária, que está associada com a prática de limpar o terreno, muitas vezes com as queimadas ilegais, o garimpo e a mineração. Contribuindo ainda, né, para a degradação deste bioma, nós temos ali a caça, a pesca ilegal e a introdução aí de espécies exóticas invasoras. Então, todos esses fatores somados levam à perda, né, de habitat e, consequentemente, a ameaça à biodiversidade presente aí nessa região, que a gente viu que é uma região, né, riquíssima, tanto em flora quanto em fauna. Então, nós vamos focar agora na questão do uso do solo pela agricultura convencional, que são práticas agrícolas que podem levar à degradação do ambiente e em duas alternativas mais sustentáveis. Então, a gente vai falar da agricultura convencional, inicialmente, né, que é aquela agricultura mais tradicionalmente que a gente conhece, tradicional que a gente conhece, mas a gente vai comentar um pouquinho da agricultura orgânica e também da questão da agroecologia, tá? Então, com relação à agricultura convencional, o desenvolvimento da agricultura foi um passo importante aí na evolução, né, da sociedade humana e possibilitou que pequenas comunidades, antes nômades, se tornassem sedentários. Então, se a gente parar para pensar, lá na pré-história, os indivíduos eles não tinham um lugar fixo, eles iam migrando, né, conforme ia acabando aquele recurso. E aí, quando eles descobriram que poderiam plantar, eles começaram a se tornar sedentários, né? E aí, quando eles ficaram mais tempo parados e eles começaram a produzir os seus alimentos, né? O que aconteceu? Aumentou a população, né? Então, o aumento da produção de alimento permitiu aos poucos a formação então de comunidades cada vez maiores. E olha lá, né? Entre os anos, daí então a gente sai da pré-história, a gente passa por todo aquele período da história, idade antiga, idade média, idade moderna, e a gente chega aqui na contemporânea. Entre os anos de 1950 e 1970, houve a chamada Primeira Revolução Verde, aumentando a produção de alimentos de formas jamais observadas, né, com o uso intensivo de agrotóxicos, né, que são substâncias, né, geralmente venenos, que combatem pragas. Além dos agrotóxicos, também foram utilizados fertilizantes sintéticos, que são produzidos, né, em laboratórios, né, justamente para contribuir aí para a agricultura convencional. E olha lá, para alimentar uma população crescente, são necessários ainda mais, né, pastos e plantações e uma produtividade cada vez maior. Então, para garantir o que a gente chama de segurança alimentar, então vamos entender o que é segurança alimentar. Direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, né, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Então, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está se referindo que a pessoa vai comer, né, com qualidade e com quantidade, né, suficiente para manter o seu corpo saudável, tá? Então, para garantir a segurança alimentar, né, das pessoas, aumenta-se a pressão sobre as áreas nativas, né, de florestas e de campos que podem então acabar impactadas total ou parcialmente, ou seja, a gente retira essa parte natural e começa a produzir alimento ali. Os impactos podem então implicar o desaparecimento de espécies de plantas e de animais, gerando aí um desequilíbrio ecológico, né, que afeta não apenas o restante das áreas originais, como também as próprias plantações de pastos.
Então, a gente tem que levar em consideração que a ausência de predadores naturais, somada, né, às plantações uniformes, que são aquelas em grandes áreas de uma única cultura, né, favorece o surgimento de pragas. Por exemplo, eu tenho uma usina de açúcar e álcool, eu preciso produzir cana, então eu só vou produzir cana de açúcar, eu não vou ter outras plantas, porque não me interessam. Isso aí é plantação uniforme de uma única cultura, ok? E aí então nós temos lá, ó, a segunda Revolução Verde está em curso. Se a primeira aconteceu lá na década de 50 e 70 do século passado, agora no início dos anos 2000, muitos especialistas consideram que estamos vivendo aí uma segunda Revolução Verde. Esse novo período caracteriza-se pelo uso intensivo de tecnologias e de biotecnologias que melhoram a produtividade agropecuária. Um exemplo clássico são os organismos geneticamente modificados, conhecidos então popularmente como OGMs, né? Organismos geneticamente modificados, como a soja transgênica, né? Predominantemente aí nas lavouras do cerrado. Essa soja transgênica tem capacidade de produzir substâncias novas não encontradas na soja original, devido à inserção de informações genéticas, ou seja, de genes de outro organismo que oferecem ela resistência a determinado herbicida, tá? Que é um agrotóxico que mata plantas. Desta forma, ao se lançar esse herbicida na plantação, a fim de matar pragas, a soja transgênica é e a produtividade dessas plantas é aumentada, né? Então vamos lá. O uso indiscriminado e por vezes incorreto desses herbicidas pode degradar o ambiente do entorno e trazer prejuízos aí à saúde das pessoas. Vamos ver aqui, ó, alguns exemplos de plantas transgênicas. Essa aqui é a soja, né, o milho e o algodão. Outro exemplo de aplicação, né, tecnológica é o uso de informações coletadas e interpretadas por computadores e o monitoramento por satélites e outros recursos que permite um melhor gerenciamento das plantações, tornando a atividade agropecuária mais rentável e eficiente. Olha lá, o uso dos drones, que hoje já se popularizou, começaram ali então, né, na agricultura para monitoramento, tá? Então isso é importante aí, tá? A seguir nós vamos ver, né, nós vamos conhecer um pouco, né, as pragas agrícolas e ver aí como o uso intensivo de agrotóxico traz consequências para o ambiente e para a saúde das pessoas. Então, olha lá, pragas agrícolas, nós temos o gafanhoto, nós temos aqui as larvas da mariposa, né? Então, pragas agrícolas, né? Os insetos podem se tornar pragas agrícolas quando ocorre um aumento exagerado de suas populações nas áreas de plantações. Então, o gafanhoto, ele não é considerado uma praga quando ele está dentro do seu limite. Agora, quando ele extrapola a quantidade, ele se torna uma praga. As larvas, né, da mariposa, a mesma coisa. Olha lá. Os gorgulhos são besouros que se desenvolvem em farinhas e cereais armazenados, né? A broca da cana de açúcar é uma lagarta que mede cerca de 23 milímetros, desculpa, né? E ela fura então o caule da cana onde se instala. Nós temos aqui, ó, o besouro que sugam sementes de algodão, esse aqui. Nós temos outras lagartas de borboletas, nós temos o percevejo de soja e assim por diante. Então, o que é importante a gente levar em consideração? Que a população desses insetos, praga, é naturalmente controlada por predadores naturais. Então, a gente pode listar pássaros que se alimentam desses insetos, pequenos mamíferos e até outros insetos. Entretanto, com a substituição aí dos ambientes naturais pelas lavouras, a redução da população desses predadores e esses insetos considerados pragas podem se instalar na plantação. Com muito alimento disponível, né, agora, a tendência é a população desses insetos aumentar, podendo causar algumas vezes a destruição completa da lavoura, tá? Essas pragas são controladas tradicionalmente por meio do uso de agrotóxico, mas há formas alternativas, né? A exemplo do controle biológico, utilizado ali na agricultura orgânica, que a gente vai falar mais para frente, tudo bem? Por hora, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês, então, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!